Olá, tudo bem? Meu nome é Tiago Leite, sou procurador do Estado de São Paulo, professor de Direito Ambiental e vamos dar início ao nosso aulão de Direito Ambiental para a PGE Sergipe. Olha só, quem quiser me seguir no Instagram, @prof.tiagoleite com TH, fique à vontade para mandar dúvidas, sugestões, perguntas ou críticas. E vamos começar com a teoria geral do direito ambiental. E o que é que inclui essa teoria geral do direito ambiental? Então, nós temos aqueles conceitos básicos e os princípios que regem a matéria. E o primeiro conceito é o próprio conceito de meio ambiente, lá do artigo 3º da Lei 6938 de 81. Então, olha só esse conceito. Meio ambiente é o conjunto de condições, de leis, de influências, de interações, de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Mas atenção, esse conceito, ele é o conceito apenas de meio ambiente natural. Então, perceba que ele faz referência a condições, a leis de ordem física, química e biológica. Mas nós sabemos que o meio ambiente não se resume ao meio ambiente natural. Nós temos também outros tipos de meio ambiente. E o Supremo chegou a essa classificação em uma DI, a DI 3540. Então o Supremo disse, olha, o meio ambiente ele é composto pelo meio ambiente natural, então o conjunto dos exemplares da fauna, da flora, os recursos hídricos, o solo, beleza. Mas nós temos também o meio ambiente cultural, que tanto pode ser material, como, por exemplo, móveis, obras de arte, como também imaterial, não é? Sendo aqueles saberes, lugares, celebrações com um valor cultural relevante. Temos ainda o meio ambiente artificial, que é composto pelo conjunto das intervenções humanas. Então, aqui nós temos o espaço urbano, as ruas, as praças, as edificações. E, por último, o meio ambiente laboral ou do trabalho, que é composto pelo conjunto de normas voltadas a regular a saúde e a segurança do trabalhador. E parte da doutrina ainda acrescenta uma quinta espécie de meio ambiente, que é o patrimônio genético. Então, vimos esse conceito moderno e alargado de meio ambiente. Agora vamos passar para os princípios do direito ambiental. Eu separei aqui aqueles mais importantes e, portanto, os mais cobrados em prova. Então, atenção. O primeiro deles é o princípio do desenvolvimento sustentável. Muito simples. Esse princípio significa a harmonização de 3 elementos básicos. Quais são esses elementos? Eu tenho o crescimento econômico, então elemento econômico. Eu tenho a justiça social, o elemento social, e tenho ainda a proteção do meio ambiente. Então, quando eu consigo aliar crescimento econômico com justiça social, com a proteção do meio ambiente, eu estou observando o princípio do desenvolvimento sustentável. E onde é que eu enxergo esse princípio? Na Constituição. Então, nós enxergamos tanto no caput do artigo 225 da Constituição, que é o artigo que trata de forma mais sistematizada da proteção do meio ambiente, é de leitura obrigatória, artigo 225, mas nós encontramos também lá no artigo 170, que fala da ordem econômica. Então, olha só o que diz o artigo 170 da nossa Constituição. A ordem econômica, olha só, o primeiro elemento, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames de quê? Do segundo elemento, da justiça social, e observados vários princípios,
Dentre esses princípios, nós temos o quê? O terceiro elemento, defesa do meio ambiente. Então, perceba que os três elementos do desenvolvimento sustentável estão presentes aqui no artigo 170. Temos também um outro princípio importantíssimo, que é o princípio da função ambiental da posse ou propriedade. Então, nós sabemos que não existem direitos absolutos. E o direito de propriedade não é uma exceção a essa regra. Então, existem limites, balizas que devem ser observadas para o correto exercício do direito de propriedade. Então, o exercício da propriedade ou da posse, ele deve observar necessariamente a proteção do meio ambiente. Então, se eu exerço o meu direito de propriedade sem observar a proteção do meio ambiente, eu estou exercendo esse direito de forma abusiva. Importante também nós pontuarmos que esse princípio, ele traz para o seu titular, ou seja, para o proprietário ou possuidor, uma série de obrigações, uma série de deveres voltados para a proteção do meio ambiente. E esses deveres têm natureza de direito real ou próprio terreno. É a mesma coisa, direito real ou próprio terreno. Portanto, vão acompanhar a coisa independente de quem causou o dano. Então, é uma informação muito importante. Natureza de direito real ou próprio terreno dos deveres, né, decorrentes do princípio da função ambiental, da posse e da propriedade. Lembrando também que essas limitações ambientais, essas obrigações decorrentes desse princípio, em regra, não geram direito à indenização. São meras limitações administrativas. Agora, de forma excepcional, eu posso ter um eventual direito à indenização, caso essas limitações cheguem ao ponto de aniquilar o núcleo essencial do direito, esvaziem por completo o proveito econômico do bem, mas apenas de forma excepcional. Prosseguindo nos princípios, nós temos dois princípios que são parecidos, mas não são iguais, que são os princípios da prevenção e da precaução. Ambos visam evitar a ocorrência do dano ambiental através da adoção de medidas de cautela antes da execução de atividades ou de empreendimentos que possam causar danos ao meio ambiente. Então, qual é a principal diferença entre esses dois princípios? No princípio da prevenção, os riscos ambientais dessa atividade já são riscos conhecidos, já são riscos previstos, diferente da precaução. Eu aplico a precaução quando esses riscos ambientais do empreendimento, da atividade, são incertos, são desconhecidos, não são totalmente previstos. Então, dois princípios também bastante cobrados em prova, então, bem tranquilo aí de memorizar. Próximo é o princípio do poluidor-pagador. E eu quero começar a falar desse princípio porque ele não significa que o empreendedor vai comprar o direito de poluir. A ideia do princípio não é essa. Qual é a ideia do princípio? É de que o empreendedor, né, o poluidor, ele deve arcar com os custos necessários para evitar a ocorrência do dano ambiental. Então, ele não vai pagar para ter o direito de poluir. Ele vai pagar, ele vai arcar com os custos de todas as medidas necessárias para evitar a ocorrência do dano ambiental. Isso é o que a doutrina chama de internalização das externalidades negativas ambientais. Explicando, vamos imaginar aqui um empreendimento qualquer, um shopping que vai entrar em funcionamento. Está aqui o shopping.
Esse shopping, depois de inaugurado, ele vai causar efeitos positivos no meio, na redondeza, na comunidade, como valorização dos imóveis vizinhos, como a criação de emprego, como o aumento da arrecadação tributária. Essas são externalidades positivas, ok? Só que esse mesmo empreendimento ele pode causar efeitos negativos sobre o meio. Exemplos desses efeitos negativos, a depender do tipo de empreendimento, pode desvalorizar os imóveis vizinhos, pode aumentar a poluição do ar, pode aumentar o tráfego de carros, o trânsito local. Então, essas são externalidades negativas. E esse princípio faz com que o empreendedor ele internalize no preço do seu serviço ou do seu produto todos esses custos necessários para evitar o dano ambiental. E não confundir poluidor-pagador com usuário-pagador, porque o fundamento é diferente. No princípio do usuário-pagador, o fundamento é o simples uso dos recursos naturais, mesmo que não haja qualquer tipo de poluição ou degradação. Temos ainda o princípio da responsabilização. Então, quando o princípio da prevenção ou da precaução falham e ocorre o dano ambiental, entra em cena o princípio da responsabilização, que vai imputar ao poluidor, ao responsável por aquela atividade ou por aquele empreendimento, a obrigação de reparar o dano ambiental causado, ou então de impor a ele uma sanção administrativa ou penal ambiental. Então, é importante o princípio da responsabilização. E temos ainda o princípio da proibição do retrocesso ambiental, também chamado de efeito cliquet. Esse é um princípio constitucional implícito e a ideia dele é de que o poder público não pode atuar de modo a fragilizar as conquistas já alcançadas no campo da proteção ambiental. Então, é uma vedação voltada tanto para o legislador infraconstitucional quanto para o constituinte derivado. Agora, em casos excepcionais, como, por exemplo, calamidade pública, casos de urgência, força maior, admite-se apenas temporariamente a flexibilização de direitos ambientais. Agora, passando essa situação, essa hipótese de calamidade, de urgência, aí deve-se voltar ao status de proteção anterior. Então, principais características desse princípio, efeito cliquet, é um princípio constitucional implícito, visa assegurar segurança jurídica, visa garantir a efetividade de normas constitucionais e, como vimos, ele também tem uma certa relatividade a depender de circunstâncias excepcionais. Beleza? Então, finalizamos aqui a teoria geral do direito ambiental com esses conceitos básicos e os princípios. Vamos passar para a competência ambiental, um tema que gera muita jurisprudência do Supremo, né, que gera muitas questões também de concurso. Então, nós temos basicamente dois tipos de competência ambiental. A competência legislativa, ou seja, a prerrogativa de criar normas jurídicas, não é? Que está no artigo 24 da Constituição. Então, a competência legislativa ambiental é uma competência concorrente. Concorrente entre quem? União, Estados e DF. Os municípios não estão nesse rol do artigo 24.
Mas isso não quer dizer que os municípios não possam legislar sobre meio ambiente. Eles podem, só que não com base nessa competência do artigo 24. Os municípios vão lá para o artigo 30 da Constituição, incisos 1 e 2. Legislar sobre matéria de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual. Então, vou deixar aqui na tela para vocês. Primeira competência, competência legislativa ambiental, que é concorrente. Dê uma lida no artigo 24 da nossa Constituição. E temos ainda a competência não mais legislativa, agora é administrativa ou material. Aqui eu tenho vários tipos de prerrogativas, como, por exemplo, proteção do meio ambiente, execução de normas ambientais já existentes, aplicação do poder de polícia, né? Fiscalização ambiental. Tudo isso que eu falei agora é exemplo não da competência legislativa, mas da competência administrativa. E aqui nós temos uma diferença importante. Essa competência não é concorrente. Está no artigo 23 da nossa Constituição. Essa competência é comum, cumulativa ou paralela. Então, aqui eu tenho União, eu tenho estados, eu tenho DF e eu tenho municípios também. Lá no artigo 24, os municípios não estão. Aqui no artigo 23, eles estão. E nós temos uma lei complementar 140 de 2011. O que é que diz essa lei complementar? Essa lei complementar vem repartir exatamente essas competências administrativas para evitar uma sobreposição de atuação de um ente sobre outro ente. E vem também trazer instrumentos de cooperação institucional. A leitura da Lei Complementar 140 também é essencial. Em especial, o artigo 7º, que trata das competências da União, artigo 8º, competência dos estados, e artigo 9º, competência dos municípios. O artigo 9º, já que estamos aqui para o concurso da PGE Sergipe, não é um concurso estadual, tem que ler o artigo 8º da Lei Complementar 140 de 2011. Beleza? E essa Lei Complementar 140, que eu acabei de falar, lá no artigo 2º, traz dois conceitos também interessantes. E não podemos confundir atuação supletiva com atuação subsidiária. Então vamos lá. Atuação supletiva é a ação de um ente que vai substituir um outro ente originalmente competente. Exemplo, vamos imaginar que um empreendimento qualquer vai ser licenciado pelo município, porque o impacto é simplesmente local. Beleza. Mas vamos imaginar que esse município é um município de pequeno porte, que não tem órgão capacitado para esse tipo de licenciamento. Então, nessa hipótese, o Estado vai substituir o município. O ente de maior grau, o Estado, substitui o município. Então, quando o Estado licencia nessa hipótese, ele vai atuar de forma supletiva, diferente da atuação subsidiária. Por quê? Porque na atuação subsidiária não há substituição, há um mero pedido de ajuda, auxílio, cooperação. Então, no mesmo exemplo, vamos apenas trocar o município. Eu tenho agora um município de médio porte que tem órgão capacitado para licenciar. Esse município ele pode solicitar a ajuda do Estado para ajudar ele nesse licenciamento. Então, quando o Estado ajuda o município a licenciar, seja fornecendo uma máquina, cedendo um servidor, ele está atuando de forma subsidiária. Por quê? Porque ele não substituiu o município, ele está apenas
auxiliando, certo? Próximo item do nosso aulão, SISNAMA. Vou deixar aqui a tela cheia para você. O que é o SISNAMA? Sistema Nacional do Meio Ambiente. É um conjunto de órgãos e entidades de todas as esferas de governo, federal, estaduais e municipais, que vão atuar de forma conjunta e integrada para a proteção do meio ambiente. Eu tenho no artigo 6º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente essa estrutura. A lei da PNMA instituiu esse SISNAMA e o artigo 6º traz essa estrutura. O órgão superior, quem é? O Conselho de Governo. O órgão consultivo e deliberativo é o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é um colegiado que integra o Ministério do Meio Ambiente. O órgão central é o próprio Ministério, e como órgãos executores, eu tenho duas autarquias federais, o IBAMA e o ICMBio. E os estados participam como órgãos seccionais e os municípios participam como órgãos locais. Então, perceba que todos os níveis de governo estão aqui representados. O nível federal, o nível estadual e o nível municipal. Então, eu tenho aqui uma estrutura interfederativa. Vamos prosseguir com os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Lei 6938 de 81. É a lei que instituiu a PNMA, é a lei que instituiu o SISNAMA, e lá no artigo 9º nós temos vários instrumentos. O que são esses instrumentos? São ferramentas que o legislador coloca à disposição da sociedade, do poder público, para o cumprimento dos objetivos dessa política, que no final das contas é a proteção do meio ambiente. Então vamos estudar aqui quais são esses instrumentos. Nós temos, em primeiro lugar, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. É um instrumento voltado de forma mais específica para o poder público. Ele tem por fundamento o princípio do limite ou do controle. Então o Estado tem o dever, a obrigação de instituir padrões de qualidade ambiental. Geralmente nós percebemos esses padrões nas resoluções do CONAMA. Segundo instrumento, zoneamento ambiental ou zoneamento ecológico econômico. É um instrumento de planejamento territorial onde se busca viabilizar o desenvolvimento sustentável através da criação e delimitação de áreas, de zonas ambientais, onde essas áreas receberão atribuições de uso e atividades específicas e compatíveis com cada área. Então, a lógica da criação desses espaços é muito simples. O poder público vai identificar uma área como sendo relevante do ponto de vista ambiental, vai delimitar essa área e fazer incidir sobre ela o quê? Um regime jurídico especial, um regime jurídico diferenciado, com uma série de restrições ambientais. Prosseguindo os instrumentos, nós temos a avaliação de impactos ambientais. Esse instrumento, ele permite avaliar, mensurar, não só a qualidade, mas a quantidade de impacto ambiental gerado por uma atividade e por um empreendimento. Então, dentro desse gênero que é a avaliação dos impactos ambientais, eu tenho várias espécies, como análises de risco, diagnósticos e os famosos estudos ambientais. Qual é o estudo ambiental mais famoso, que inclusive tem previsão na nossa Constituição? É o EIA-RIMA, que é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental e o seu respectivo relatório. Agora, atenção, o EIA-RIMA, ele não é exigido para todo tipo de licenciamento.
apenas licenciamento de atividade que possa causar significativa degradação do meio ambiente. Próximo instrumento, nós temos o licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo mediante o qual o órgão ambiental vai autorizar a exploração de atividades ou empreendimentos que possam causar danos ambientais ou que possam utilizar recursos naturais. E dentro desse procedimento, nós temos as licenças ambientais. Então, não confundir. Licença é ato administrativo. Licenciamento é um procedimento administrativo. E nós temos um princípio importante que é aplicável ao licenciamento. Que princípio é esse? É o princípio da unicidade do licenciamento. Princípio da unicidade do licenciamento. O que é que significa esse princípio? Uma atividade específica vai ser licenciada por um único ente federativo. Nós encontramos essa previsão tanto na Resolução CONAMA 237, quanto na Lei Complementar 140. Então, uma fábrica, por exemplo, uma fábrica X, ou ela vai ser licenciada pelo município, ou pelo Estado, ou pela União. Não há possibilidade de dois entes licenciarem ao mesmo tempo. E quem vai definir o ente responsável? Então, o elemento principal para definir é a predominância do interesse. Então, se o interesse for local, o município licencia. Se for estadual, o Estado licencia. Se for nacional, a União licencia. Então, aqui eu volto para a Lei Complementar 140. Competência da União, artigo 7º, do Estado, artigo 8º, do município, artigo 9º. O artigo 10 diz que o DF vai acumular as competências estaduais e municipais. Então, dentro do bojo do licenciamento, agora vamos estudar as licenças ambientais. Então, nós temos basicamente 3 tipos de licenças ambientais. O primeiro tipo é a licença prévia, que é concedida na fase inicial, preliminar, não é, de planejamento desse procedimento, e tem 2 objetivos básicos. Primeiro, aprovar a localização do empreendimento. E segundo, atestar que esse empreendimento é viável do ponto de vista ambiental. Prazo de validade da LP, no mínimo o previsto no cronograma. Prazo mínimo previsto no cronograma do licenciamento. Prazo máximo, 5 anos. A próxima é a LI, licença de instalação. É o ato administrativo que vai autorizar a instalação da estrutura, do maquinário desse empreendimento ou dessa atividade, para que ele fique apto a, no futuro, entrar em funcionamento. LI tem um prazo mínimo também previsto no próprio licenciamento e um prazo máximo de 6 anos. E por último, a LO. Aqui nós temos o ato administrativo que vai autorizar o início da operação de fato da atividade, o funcionamento de fato, desde que todos os condicionantes ou todas as condicionantes tenham sido observadas. LO tem um prazo mínimo de 4 anos e um prazo máximo de 10 anos. Então, vimos aí as 3 licenças ambientais. E agora vamos passar para a criação de espaços territoriais protegidos, que também tem previsão no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Então, o Estado, né, seja ele União, Estados, DF, municípios, tem o dever de criar áreas
protegidas. E a lógica da criação é muito parecida com o zoneamento ambiental. São áreas que, depois de criadas, receberão a incidência de um regime jurídico diferenciado. Então, dentro dessas áreas, nós temos vários tipos. Nós temos as unidades de conservação, lá da lei do SNUC, que é a lei 9985. Nós temos a APP do Código Florestal. Nós temos reserva legal também do Código Florestal, jardim botânico, horto florestal. Todas essas áreas são exemplos de espaços territoriais especialmente protegidos. E, para finalizarmos os instrumentos da PNMA, nós temos os instrumentos econômicos. Esse rol aqui, ele é meramente exemplificativo. Então, a lei fala em concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. Então, o rol não é fechado. Vamos falar da concessão e da servidão. A concessão florestal é o contrato de concessão firmado, de um lado, pelos entes políticos, poder concedente, do outro lado, PJ, pessoa jurídica, são as concessionárias, precedido de licitação na modalidade de concorrência, onde se transfere ao concessionário o quê? O direito de explorar de forma sustentável os recursos florestais ou serviços florestais, como turismo, por um tempo determinado. Eu tenho a Lei 11.284, que regula esse contrato. Prazo de validade do contrato de concessão depende do objeto. É produto, como madeira, por exemplo, prazo mínimo, ciclo de corte, máximo 40 anos. Eu quero explorar o turismo através desse contrato. Prazo mínimo, 5 anos, prazo máximo, 20 anos. Essa é a concessão florestal. Temos ainda, acho que encerramos aqui, né? A servidão ambiental, acho que não está aqui, mas a servidão ambiental pode ser instituída pelo particular de forma voluntária, onde ele abre mão de explorar os recursos naturais existentes dentro da área objeto da servidão ambiental. Dá uma lida a partir do artigo 9º-A da Lei 6938, que tem tudo sobre servidão ambiental. Servidão que pode ser onerosa ou gratuita, pode ser perpétua ou temporária. Se for temporária, tem que respeitar o prazo mínimo de 15 anos. E agora vamos passar para o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O que é o SNUC? É um conjunto de diretrizes, de normas, de procedimentos, de princípios, que permite tanto à administração pública, seja ela federal, estadual, municipal, quanto à iniciativa privada, 3 coisas: a criação, a implantação e a gestão de espaços chamados unidades de conservação. Tudo isso com vistas à proteção do meio ambiente. Então, eu tenho uma lei específica, Lei 9985 de 2000, chamada de Lei do SNUC. E lá no artigo 6º da Lei do SNUC, nós temos a estrutura desse sistema, que é uma estrutura mais simples, se comparada à do CISNAMA. Como órgão central, o Ministério do Meio Ambiente vai coordenar o sistema. Como órgão consultivo e deliberativo, eu tenho o CONAMA, que vai acompanhar a implementação. E como órgãos executores, eu tenho muitos órgãos. Eu tenho, em âmbito federal, o ICMBio e apenas supletivamente o IBAMA, além de todos os órgãos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios voltados para unidades de conservação. Essa é a estrutura do SNUC. Temos ainda a Lei 9985, dividindo as unidades em 2 grandes grupos. Primeiro, proteção integral. É um grupo mais rígido. O objetivo principal aqui é a proteção da natureza e eu só posso ter o uso indireto dos recursos
naturais. Aqui eu tenho estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Qual é o segundo grupo? Uso sustentável. Aqui eu tenho uma maior flexibilização. O objetivo aqui é compatibilizar a conservação da natureza com a exploração econômica desses recursos. Aqui eu posso ter uso direto e indireto dos recursos naturais. E eu tenho 7 tipos de unidades: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional e as reservas extrativista da fauna, do desenvolvimento sustentável e a RPPN. Para facilitar a memorização, começou com a palavra reserva, com uma única exceção, que é a reserva biológica. Começou com a palavra reserva, é do grupo de uso sustentável, com exceção da reserva biológica, que é de proteção integral. Começou com a palavra área, uso sustentável. E aí você acrescenta apenas a floresta nacional. E como é que se dá o licenciamento de atividades dentro das unidades de conservação? Então, olha só, cuidado para você não errar na hora da prova. Nós temos uma regra. Qual é a regra? O ente que cria a unidade é o ente que vai licenciar dentro dela. Entendeu? O ente que cria é o ente que licencia. Essa regra serve para todas as unidades, com exceção da APA. Aqui não. É a única exceção. Para a APA, não importa o ente que criou a unidade. O que importa aqui é a abrangência do impacto dessa atividade. Impacto local, município. Impacto estadual, Estado licencia. Impacto nacional, União licencia. Essa exceção, repito, vale apenas para a área de proteção ambiental. Prosseguindo, nós temos aqui os requisitos para a alteração das unidades. A lógica aqui é simples também. Se eu vou aumentar a proteção do meio ambiente, criando uma unidade, ampliando essa unidade, ou transformando uso sustentável em proteção integral, ou seja, aumentando a proteção, eu não preciso de lei. Pode ser lei, mas pode ser decreto, pode ser medida provisória. Agora, se for para diminuir a proteção, extinguindo a unidade, diminuindo a unidade ou regredindo essa unidade, somente lei em sentido estrito. O STF, na ADIM 4717, disse o seguinte: medida provisória não é instrumento hábil para diminuição dos limites de unidade de conservação. Para a criação da unidade, além desse ato normativo, eu preciso de mais 2 requisitos. Estudo técnico, não tem exceção. Todas as unidades precisam. Segundo requisito, consulta pública. Todas as unidades precisam, com exceção de 2, estação ecológica e reserva biológica. Essas 2 não precisam. Fechamos aqui o SNUC. Vamos começar o Código Florestal, que é a Lei 12.651. Então, a lógica do novo Código Florestal é compatibilizar, de um lado, a proteção das florestas, do meio ambiente, compatibilizar com o quê? Com a exploração econômica desses recursos florestais, que é a própria ideia de desenvolvimento sustentável. E no Código Florestal, nós temos 2 institutos importantes, APP e Reserva Legal. A APP é uma área protegida, que pode estar coberta ou não por vegetação, que pode estar em área urbana ou rural, que tem uma função ambiental diferenciada. Lá no artigo 4º, nós temos o rol de APPs, de áreas de preservação permanente. E vamos ver os principais. Primeiro, mata ciliar. Mata ciliar é essa faixa aqui, ó,
de vegetação que acompanham o curso d'água. Então, primeiro, mata ciliar do curso d'água. Quanto mais largo o curso d'água, mais larga a APP. Eu preciso dessa APP para os cursos de água perenes, água o ano todo, precisa. Intermitentes, também precisa. Um período do ano tem água, outro não, também precisa. Só não preciso nos efêmeros, que são aqueles cursos que só se formam quando há precipitação. Temos outros tipos de mata ciliar, agora no entorno de um lago ou lagoa natural. Viu? Se for em área urbana, 30 metros. Se for em área rural, aí depende do tamanho da lagoa. Mais de 20 hectares, 100 metros. 1 a 20 hectares, 50 metros. Menos de 1 hectare, eu não preciso dessa mata ciliar. Mata ciliar no entorno de uma nascente. Qual o tamanho dessa mata ciliar? Eu tenho aqui a nascente, eu vou fazer um raio de 50 metros, um raio mínimo de 50 metros. Então, todo esse círculo aqui vai ser APP. Atenção, o Código Florestal fala apenas em nascente perene, mas o STF, na ADC número 42, deu interpretação conforme, não é? Acrescentando as nascentes intermitentes. Então, a lógica é a mesma de mata ciliar de curso de água. Temos ainda os manguezais. Toda a extensão do manguezal é APP. Tenho as restingas, não é? Muito comum no nosso litoral. E a restinga vai ser APP quando ela tiver pelo menos uma dessas duas funções. Ou for fixadora de duna ou estabilizadora de mangue. Então, essa vegetação aqui que você está vendo é a restinga e também é APP se tiver uma dessas duas funções. Temos ainda as faixas marginais nas veredas. Então, a vereda, ou brejo, é esse terreno aqui encharcado, muita água. Quando acaba de um lado e de outro a vereda, eu tenho que deixar uma faixa mínima de quantos metros? 50 metros de cada lado. Então, essa mata ciliar vai mitigar os efeitos negativos do meio externo sobre a vereda, que é um ecossistema mais frágil. E qual é o regime de intervenção nas APPs? Ou seja, o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer? Regra geral, lá do artigo 8º do Código Florestal, é vedada a supressão de vegetação, é vedada a intervenção nessas áreas. A ideia é manter essas áreas intocadas, protegidas, conservadas. Existem exceções? Existem sim. 3. Utilidade pública, interesse social e baixo impacto. Lá no artigo 3º do Código Florestal, vocês vão ver quais são as atividades consideradas de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto. Então, vimos as APPs. O segundo instituto é a reserva legal, não confundir com a APP. A reserva legal é uma limitação administrativa, portanto fixada em lei, no caso o Código Florestal, que vai condicionar o uso da propriedade privada em prol de um interesse público. Qual é esse interesse público? A proteção do meio ambiente. Então, ela é gratuita, ela é geral, tem uma finalidade pública e tem por fundamento o princípio da função ambiental da posse ou da propriedade. Lá no artigo 3º, inciso 3, nós temos o conceito. E aqui eu quero chamar a atenção para as diferenças para com a APP. Então, reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade rural, primeira diferença. APP, área urbana ou rural. Reserva legal, apenas dentro de propriedade rural. Delimitada nos termos do artigo 12, que nós vamos ver no próximo slide. Então, lá na APP, nós vimos são áreas específicas, né? Mata ciliar, manguezal, restinga. Aqui não. Aqui é uma porcentagem
da área total, que pode estar em qualquer lugar. Quem vai definir é o órgão ambiental. E a função da reserva legal é compatibilizar o uso econômico dos recursos naturais com a proteção do meio ambiente. Então, enquanto na APP a regra é a não intervenção, na reserva legal é o contrário, eu posso sim ter exploração, desde que essa exploração econômica seja de forma sustentável, garantindo a proteção do meio ambiente. Quais os tamanhos, ou qual o tamanho da reserva legal? Tamanho mínimo. Então, depende. Depende, em primeiro lugar, da localização. Se a propriedade rural está fora da Amazônia Legal, bem simples, fora da Amazônia Legal, 20%, área mínima. E se estiver dentro da Amazônia Legal? Aí depende do bioma prevalecente. É floresta? 80%. É cerrado? 35%. É Campos Gerais? 20%. Então, primeiro, eu preciso saber aonde a propriedade rural está localizada e, se estiver dentro da Amazônia Legal, o tipo de bioma. Mas o próprio Código Florestal traz hipóteses de propriedades rurais que não precisam da reserva legal. Então, se dentro da propriedade rural eu tenho um empreendimento voltado para abastecimento de água, tratamento de esgoto, geração ou transmissão de energia, ou que sirva para rodovia ou ferrovia, eu não preciso instituir reserva legal. E a justificativa é porque aqui eu tenho um outro interesse público que também merece ser tutelado, que é o de proporcionar à sociedade obras de infraestrutura básica que irão aumentar a qualidade de vida, água, esgoto, transporte, energia. Então, nessas hipóteses, não há necessidade de instituir reserva legal. Eu posso computar as APPs da minha propriedade para contar também como reserva legal, porque assim vai sobrar mais área para eu cultivar, para eu explorar. Em tese, pode sim, desde que cumpridos 3 requisitos. Artigo 15 do Código Florestal. Esse benefício não pode implicar em novos usos alternativos do solo. A área de APP tem que estar ou conservada ou em processo de recuperação, e o proprietário deve ter pelo menos solicitado a inclusão do imóvel no cadastro ambiental rural. Cumpridos os 3 requisitos, eu posso sim aproveitar as APPs para já contar como reserva legal. Então, finalizamos aqui o Código Florestal. Vamos para recursos hídricos. Nós temos uma lei específica para isso, que é a Lei das Águas, Lei 9433. Essa lei instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou um sistema de gerenciamento. Essa política é um conjunto de diretrizes, de normas, de princípios voltados para a boa gestão da água, garantindo não só para as presentes, mas para as futuras gerações, o quê? Água em quantidade e qualidade. O Constituinte dividiu as nossas águas em águas de titularidade da União e dos estados/DF. Então, olha só, município não possui titularidade de águas, informação importante. E quando eu falo titularidade, não quer dizer que a água pertença à pessoa jurídica de direito público, mas o regime de gestão desse recurso pertence a essa pessoa jurídica de direito público. Então vamos lá. Todas as águas subterrâneas pertencem aos estados e DF. Todas. As águas superficiais serão divididas e nós temos como águas da União as águas superficiais existentes em lagos, rios, né, localizados em terrenos de domínio da União,
ou que banhem mais de um estado, ou que sirvam de limites com outros países, ou que se estendam a território estrangeiro, ou então dele provenham. Então, essas águas superficiais são águas da União. O que não for água superficial da União pertence aos estados. O caráter é residual. Lembrando, águas subterrâneas, todas pertencem aos estados e DF. Municípios não possuem titularidade sobre as águas. O artigo 1º traz 6 pilares que dão sustentação a essa política de recursos hídricos. O primeiro é de que a água é um bem de domínio público, nós já vimos. Segundo, de que a água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. Por isso que eu posso cobrar pelo uso. Terceiro, em situações excepcionais de escassez, o uso prioritário dos recursos será consumo humano e dessedentação dos animais. Quarto, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o quê? O uso múltiplo, o uso variado dos recursos hídricos. Então, a água tem que ser utilizada para o consumo humano, para a agricultura, para a pecuária, para o transporte, para o lazer, para o sistema produtivo, uso múltiplo das águas, que deve, sempre que possível, ser perseguido. Quinto, o local mais importante quando o tema é recurso hídrico é a bacia hidrográfica, porque nela é que nós teremos a execução e a implementação dessa política. E, por último, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, com o mínimo de burocracia possível e contar com uma tríplice participação: poder público, usuários e comunidades. Então, nós temos os 6 pilares que dão fundamento a essa política. No artigo 5º, nós temos os instrumentos dessa política. O principal é a outorga de uso, outorga de direito de uso de recurso hídrico, que é um ato administrativo mediante o qual o poder público, através dos seus agentes, vai autorizar o interessado a utilizar recursos hídricos por um prazo determinado e desde que cumpridos todos os requisitos elencados no próprio ato de outorga. Então, o objetivo é garantir que a água esteja sendo utilizada na quantidade correta e sem prejudicar a qualidade para as gerações futuras. Regra geral, lá do artigo 12, nós temos que o uso do recurso hídrico precisa de outorga. Essa é a regra. Então, derivação ou captação de parcela de água existente em corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou então processo produtivo, precisa da outorga. Eu quero extrair água do aquífero subterrâneo, né, cavar um poço e extrair água, preciso da outorga. Lançamento em corpo de água de esgotos ou demais resíduos para fins de diluição, transporte, precisa de outorga. Eu quero aproveitar água para gerar energia elétrica, precisa de outorga. E esse rol é exemplificativo. Qualquer outro uso que altere regime, quantidade ou qualidade da água, precisa da outorga. Só que o parágrafo 1º do artigo 12 traz as exceções. Nós temos 3 exceções. Quando eu não preciso da outorga, o uso do recurso hídrico para satisfazer as necessidades de pequenos núcleos populacionais rurais, não precisa. Derivações, captações e lançamentos insignificantes, não precisa. E acumulações insignificantes. Professor, como é que eu vou saber o que é e o que não é insignificante? Quem define são os conselhos de recursos hídricos. Água da União, Conselho Nacional.
Água do Estado, Conselho Estadual. Tudo isso mediante proposta do Comitê da Bacia, mas quem define são os conselhos. E para fecharmos, recursos hídricos, prazo máximo de outorga, 35 anos, artigo 16. E artigo 18 traz a previsão de que a outorga não implica alienação das águas. Por quê? Porque as águas são inalienáveis. A outorga dá o direito apenas de uso desses recursos hídricos. E vamos passar finalmente para o tema responsabilidade ambiental, tema importantíssimo, muito cobrado em provas, temos muitas súmulas do STJ sobre o tema, muita jurisprudência, então preste atenção. Fundamento da responsabilidade ambiental. Artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. Condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Esses infratores podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tanto de direito público quanto de direito privado. Há 3 tipos de sanções: sanção penal, sanção administrativa e a obrigação de reparar o dano. Então, pela simples leitura do 225.3, nós já percebemos aqui uma tríplice responsabilização. O mesmo fato pode atrair a responsabilidade civil, que é a obrigação de reparar o dano, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal. Então, são instâncias independentes que podem ser cumuladas e cada uma delas tem as suas próprias características. Olha só esse quadro que eu preparei aqui para você. Características da responsabilidade ambiental. A mais diferente é a responsabilidade civil. Por quê? Ela é a única que é objetiva, então não depende de culpa ou dolo, é a única. É a única que depende da existência do dano. Se não tem dano a ser reparado, não há responsabilidade civil. É a única que é solidária, é a única que pode decorrer de um ato lícito e é a única com base na teoria do risco integral. Essa teoria fortalece o nexo de causalidade e afasta algumas excludentes de responsabilização, como caso fortuito, força maior, culpa da vítima, culpa de terceiro. Já as responsabilidades administrativa e penal são mais parecidas. Ambas precisam da culpa ou dolo, ambas não dependem da existência do dano. O crime de perigo, por exemplo, é uma hipótese que não há necessariamente o dano. O simples perigo já é típico, né? Figura típica. Ambas só podem ser imputadas na pessoa do infrator. Uma decorre do ilícito administrativo e outra do ilícito penal. E ambas com base na teoria da culpabilidade. Por isso que eu preciso da comprovação da culpa ou dolo. A única característica que é idêntica a todas, pessoa física ou jurídica podem ser responsabilizadas civilmente, administrativamente ou penalmente. Então, quadro aí bem importante, interessante, resume bem as características. Agora vamos ver a prescrição em relação à pretensão de reparação do dano ambiental. Então, atenção. Nós temos jurisprudência pacífica do STJ de que a pretensão de reparação do dano ambiental em si é imprescritível, mas não confundir com os danos ambientais reflexos ou em ricochete, que são aqueles danos individuais, patrimoniais, decorrentes do dano ambiental. Esses prescrevem normalmente no prazo do Código Civil, que é de 3 anos. Então, se uma indústria polui o rio,
a pretensão de recuperar esse rio não prescreve jamais. Agora, se o pescador se sentiu prejudicado porque não pôde mais pescar, ele tem um prazo de 3 anos para ajuizar a ação de reparação. São os danos ambientais reflexos. Mais uma jurisprudência do STJ que acabou cristalizando-se na súmula 652. Responsabilidade do poder público quando ele se omite no dever de fiscalizar. Então, o Estado vai responder objetivamente, né, solidariamente, mas, e aqui está o X da questão, a forma será de execução subsidiária. Então, o poder público ele vai atuar como um devedor reserva. Ele só vai ser chamado a responder caso eu não consiga responsabilizar o causador direto do dano. Súmula 652. Princípio da insignificância. Se aplica aos crimes ambientais? Em tese, sim. Mas a avaliação aqui é bem rigorosa pelos tribunais. Preciso de 4 requisitos cumulativos. Conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. Para a responsabilização penal da pessoa jurídica, 2 requisitos. Artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais. Ato praticado por representante da PJ ou pelo seu colegiado e ato praticado no interesse da PJ e não da pessoa física. Teoria da dupla imputação foi abandonada pelo STJ. O que é que significa isso? Então, muito simples. Essa teoria diz o seguinte: eu só posso responsabilizar criminalmente a PJ por um crime ambiental se eu conseguir responsabilizar a pessoa física também. Por isso que o nome é dupla imputação. O STJ utilizava no passado essa teoria, mas ela já foi abandonada. Hoje, Supremo e STJ adotam a responsabilidade individualizada ou apartada. E chegando aqui ao final do nosso aulão, termo de ajustamento de conduta ambiental, TAC ambiental, que tem natureza de título executivo extrajudicial, é lavrado pelos órgãos públicos após acordo. Eu preciso de acordo entre as partes, onde o particular vai se comprometer a ajustar o seu comportamento de modo a observar a proteção do meio ambiente. Fundamento, artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública. Lembrando que eu posso cumular no mesmo TAC condutas positivas, negativas e independente da obrigação de pagar uma quantia. Mais um entendimento aqui do STJ de que o TAC ambiental não é capaz de afastar a tipicidade penal. Por quê? Porque são esferas diferentes. A assinatura do TAC pode até atenuar a pena do crime, mas jamais afastar a tipicidade penal. E para fechar nosso aulão de direito ambiental, súmulas do STJ sobre responsabilidade ambiental. Súmula 467 prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração para promover a execução da multa por infração ambiental. Súmula 613, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Súmula 618, a possibilidade da inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental. Súmula 623, obrigações ambientais têm natureza próprio terreno ou de direito real. Súmula 629, eu posso cumular a condenação do réu à obrigação de fazer, não fazer e de indenizar no mesmo procedimento. E a súmula 652, responsabilidade do Estado por omissão é solidária, mas de execução subsidiária nós também já vimos. Então é isso. Chegamos ao final do nosso aulão de Direito Ambiental. Espero que tenham gostado. Boa sorte nos estudos
e até uma próxima.